Prejuízo milionário no Clube de Regatas do Flamengo. E o presidente BAP está quebrando a cabeça para resolver. Gestão anterior caprichou com o Flamengo. Vamos falar sobre isso. Jornalista traz interesse de Flamengo em Richarlison. Onde surgiu essa história? Vamos trazer toda a verdade. E o mercado da bola tem novidades aí sobre Enciso e Andreas Pereira. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações o mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação. Bom, Flamengo faz o último treino em solo brasileiro, visando o confronto contra o Deportivo Táchira na Venezuela. O treino começa agora às 9h30, o Flamengo acaba o treino, almoça, viaja à tarde para a Venezuela. Deve chegar lá à noitinha, e aí na quinta-feira faz aquela reunião lá para poder saber como o time vai jogar, a maneira de trabalhar e tudo mais, e às 9h30, às 9h45, melhor dizendo, parte para, se Deus quiser, começar com o pé direito. Lembrando, o Flamengo tem um tabu, dois tabus. Um para ser mantido e outro para ser quebrado. O para ser mantido, que nunca, em confrontos contra time venezuelano, o Flamengo foi derrotado. Nunca. O Flamengo nunca perdeu para um time venezuelano jogando a Libertadores da América. E o que tem que ser quebrado, que tem 3 anos que o Flamengo não consegue ganhar um jogo fora de casa na Libertadores da América. Lembrando, a última vitória do Flamengo foi no dia 30 de agosto de 2022. 4-0 sobre o Vélez na Argentina. 3 gols do Pedro e 1 do Everton Ribeiro. No final, o Flamengo aí se sagrou tricampeão da Libertadores. Então o Flamengo aí, um tabu para ser mantido, de nunca ter perdido para time venezuelano, e um outro para ser quebrado, que é buscar a vitória depois de 3 anos. Eu acredito, o Flamengo tem tudo para sobrar. O time do Deportivo Táchira não é ruim, mas não tem a mesma qualidade do elenco rubro-negro. Só que existe uma máxima no futebol: o jogo se resolve dentro das 4 linhas. Se o Flamengo jogar da maneira que o Felipe Luiz vem jogando, fazendo o time jogar, sobra. Esta é minha opinião. E a de vocês? O Flamengo sobra contra o Deportivo Táchira? Vamos estrear com o pé direito? Deixa aí nos comentários. Bom, vamos mudar de assunto? E vamos trazer aí sobre a situação do prejuízo milionário que a gestão anterior deixou para o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo fez um investimento enorme na Flamengo TV, trouxe o João Guilherme para narrar, trouxe Dani Boaventura e outros profissionais. Inclusive, uma decisão do BAP de cortar. Não será mais transmitido os jogos do Sub-17 para baixo, para preservar os jogadores, os atletas, e também para diminuir custos, pois o Flamengo pensa, e aí pensa alto, em querer, por exemplo, fazer as transmissões, como foi feito aí a venda das transmissões dos direitos internacionais. Aí entra o grande prejuízo que a gestão de Rodolfo Landim deixou na mão do presidente BAP. E o BAP está furioso, querendo ver o que pode ser feito, está pensando inclusive ver se tem brechas no contrato para poder quebrar esse contrato. Simplesmente o Flamengo fez o jogo contra o Internacional, o primeiro jogo transmitido para fora.
colocou lá os pacotes para serem vendidos, $100 todos os 19 jogos e $10, $14, se eu não me engano, o jogo avulso. Pois bem, e aí relatos falaram que a narração do João Guilherme é única, que eu não sei mais o que, o áudio estava baixo, interno e tal. Isso aí vai acertando, até então beleza. Só que descobriram que a Globoplay também está transmitindo para fora do país. E isso não caiu muito bem. Por quê? Para o Flamengo, direito de transmissão internacional ficou exclusivo para a Libra negociar à parte. O Flamengo se desprendeu da Libra para negociar sozinho. E aí, esse investimento todo. E agora descobriu que no contrato que for assinada com a Rede Globo de televisão, pelo presidente, senhor Rodolfo Landim, com o aval do Conselho Deliberativo, que a gente não pode tirar de fora, simplesmente no contrato dá direito à Rede Globo de televisão, através do seu aplicativo de streaming, poder transmitir para onde ela quiser. Chupa essa manga. E aí já tem gente falando, aqueles que compraram o pacote, querendo cancelar, porque querem ver aí na Globo, porque a qualidade da Globo tá melhor do que a qualidade da Flamengo TV. O ex-presidente, já um contrato para o território nacional, deu um prejuízo de algo em torno de quase 500 milhões de reais no período de 5 anos, que foi a assinatura do contrato. E agora descobre que no contrato a Rede Globo de televisão, através do seu aplicativo de streaming, pode transmitir para fora do país. Vamos ver aí como vai ficar essa situação. Prejuízo milionário. E o Flamengo, a princípio, se vê de pés e mãos atadas. Sem comentários. Bom, vamos lá. Mudando de assunto. Agora vamos falar de mercado da bola. A jornalista Raíssa Simplício trouxe a informação ontem que o Flamengo estaria de olho, ou melhor dizendo, monitorando a situação de Richarlison. O Pombo. Reserva, sem grandes oportunidades no Tottenham, com contrato até 30 de junho de 2027. O jogador aí está com 27 anos. O seu valor de mercado atualmente, conforme o Transfermarkt, a gente sabe que não é o valor exato, mas gira em torno de 25 milhões de euros. E a jornalista trouxe a informação que o Flamengo monitora a situação do atleta. Bom, vamos lá. O jogador, toda vez que se referiu ao Flamengo, foi com deboche, com desdém. Você, torcedor, só com essas duas informações, gostaria de ver o jogador com a camisa do Flamengo? No Brasil, clubes como Palmeiras e Fluminense também monitoram a situação do atleta. E o Everton, clube o qual ele saiu do Fluminense para jogar na Inglaterra, também tem o interesse em repatriar o jogador, pois o jogador aí caiu de rendimento brutalmente.
Teve um período aí, sofreu com depressão, inclusive tem um documentário falando sobre isso e tudo mais. Depressão, só quem teve, ou quem teve gente próximo, sabe como é. É devastador, é devastador. E aí, agora tem esse murmurinho aí que o Flamengo monitora a situação. Eu vou ser bem sincero, não gostaria de ver no Flamengo. Da mesma maneira que eu não gostaria de que o Flamengo tivesse contratado o Alan. Essa temporada, o Alan vem fazendo uma boa temporada no Flamengo, pelo menos entrou e correspondeu, mas eu não gostaria, porque jogador que menospreza o Flamengo e tudo mais, para mim não serve. Os jogadores, os profissionais da bola, eles têm que entender o seguinte: eles são profissionais, eles podem ter o clube deles de coração e tudo mais, mas ele hoje está num time, amanhã ele pode estar em outro. E aí? E aí? Como eu sempre trouxe aqui, Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama, o seu clube de coração era o Botafogo. E ele deitava e rolava em cima do Botafogo. Ele deitava e rolava em cima do Botafogo. O Romário é americano roxo, ele mesmo fala. Cria do Vasco. Quando o Flamengo trouxe ele jogava contra o Vasco, ele queria acabar com o Vasco da Gama. E ele tem uma ligação muito forte com o Flamengo, a torcida do Flamengo idolatra ele. Eu adorava ver o Romário jogar, adorava e gostava. Morria de rir toda vez que tinha Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, que ele ia lá fazer gol. Quando ele foi pro Vasco, saiu do Flamengo e voltou pro Vasco, quando ele fazia gol, ele deitava e rolava. Então, esses jogadores têm que entender isso. Eles são profissionais. E hoje não existe mais aquele jogador com amor à camisa. Porque eu não jogo mais. Não. O dinheiro paga. O dinheiro compra eles. E eles sabem disso. E eles sabem disso. Vocês gostariam de ver? Vocês gostariam de ter Richarlison como atacante do Flamengo? Bom, vamos falar aí sobre, já que estamos falando de Richarlison, novidades aí sobre Enciso e sobre Andreas Pereira. Bom, vamos lá com calma. Vamos falar sobre Andreas Pereira. O Andreas Pereira hoje está com 20 anos. O seu valor de mercado hoje gira em torno de 20 milhões de euros. Lembrando, no começo do ano, o Fulham recusou uma proposta do Palmeiras nessa casa, 20 milhões de euros. Entende-se aí que teria que jogar a mais. Ontem, eu trouxe no vídeo de noite, o jornalista Alexander Vieira trouxe a informação que o Flamengo teria uma carta na manga que seria os 20% ainda tem mantido do Rodrigo Muniz, que é atacante do Fulham. E aí usaria esses 20% para poder abaixar o valor e trazer o Andreas Pereira. Na Inglaterra, fala-se que o Flamengo sondou e o jogador tem uma proposta aí de um contrato de 4 anos com o clube de regatas do Flamengo. Só que agora, a informação que é trazida, que chega, que a gente vai vendo aí, acompanhando os setoristas e tudo mais, que vem colocando os jornais que cobrem e tudo mais, a informação que é o seguinte: o Flamengo realmente tem o interesse sim em Andreas Pereira. Teve uma reunião sim com Giuliano Bertolucci, a gente trouxe nos vídeos anteriores, e a reunião aí foi falada primeiramente pelo jornalista Júlio Miguel Neto. O Flamengo tem sim o interesse, só que para o Flamengo conseguir a contratação do jogador, primeiro, o Andreas teria que baixar muito o seu salário. Porque hoje ele está ganhando algo em torno de 2 milhões e meio de euros. Não, 2 milhões e meio de reais
mês. O Flamengo não vai pagar esse valor. E o Fulham teria que diminuir a pedida. E os 20%? O Flamengo não tem interesse em utilizar esses 20%, porque entende que o Rodrigo Muniz pode dar um retorno muito maior ao Flamengo, tendo em vista que ele hoje é um dos destaques do time do Fulham. E clubes da Premier League, do primeiro escalão da Premier League, monitora a situação do jogador. Vamos aguardar. Então, no primeiro momento, para o Flamengo voltar a negociar, e realmente o Fulham tem que baixar os valores, e o Andreas Pereira também. Enciso, que é jogador do Brighton, está emprestado ao Ipswich. Ele tem contrato com o Brighton até 2026, 30 de junho de 2026. Porém, está emprestado ao Ipswich até dia 30 de junho deste ano, de 2025. O jogador tem 21 anos. O seu valor de mercado hoje é algo em torno de 22 milhões de euros. O Flamengo sondou no começo do ano, fez uma proposta de empréstimo ao Brighton. O Brighton se interessou, só que o jogador recusou. Ele não tem interesse em retornar no momento para o futebol sul-americano, voltar para a América do Sul. E ele jogando no Ipswich vem se destacando. E aí clubes como Porto e até mesmo de médio escalão da Premier League monitora a situação do atleta. O que o Flamengo vê do Andreas Pereira? O Flamengo vê com o Andreas Pereira um ganho técnico, se conseguir a contratação, se realmente o Fulham baixar os valores e o próprio atleta baixar o salário. Mas em termos financeiros, já não vê uma chance de ter um retorno. Então, por isso que é baixar e baixar bem o valor do jogador. Em relação ao Enciso, como o jogador tem 21 anos, é promissor. O Flamengo vê aí a possibilidade, sim, de um ganho técnico e de um ganho financeiro. Só que o Brighton também, vendo que ele começa a se destacar no Ipswich, também vê financeiramente. Então, ao que tudo indica, que tudo vem demonstrando, esqueçam. Enciso é praticamente carta fora do baralho, pois ele vem se destacando na Inglaterra e clubes europeus de olho. O jogador já deixou claro que não tem o retorno, o interesse em retornar ao futebol sul-americano. Mas o que eu estou querendo dizer? O Flamengo, com esse interesse no Enciso, dá um recado, uma amostra para o mercado da bola, que ele vai buscar jogadores em torno de 21 a 24 anos de idade. Para quê? Para ter um ganho técnico e um ganho financeiro. Então não espera jogadores badalados para a janela que vem. Com exceção a Jorginho, que já está praticamente acertado, e aí sim o interesse em Andreas Pereira. Fora isso, jogadores não serão contratados com uma idade alta. O Flamengo quer ter um retorno financeiro no futuro. Se inscreveram? Sentaram o dedo no like? Comentaram? Compartilharam? E para quem já é inscrito, muito obrigado. Mas sentaram o dedo no like aí, comentaram, compartilharam, conto com a ajuda de vocês para o canal continuar crescendo aqui no YouTube. Devagarzinho a gente vai crescer, devagarzinho. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.